Nesse episódio, vamos discutir os aspectos da formação espacial e territorial de Cariacica. O objetivo é discutir os principais aspectos que contribuíram para a formação do território de Cariacica. O episódio visa contextualizar as transformações territoriais ao longo do tempo e destacar os desafios e oportunidades que moldaram o município como ele é hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quem Faz. Podcast esse que é do IFES, de Cariacica. E eu sou o Guilherme. Eu sou o Marcelo. E nós somos do segundo período do curso de Ciências Econômicas, aqui do IFES de Cariacica mesmo. E nós estamos aqui com um entrevistado ilustre, Igor Vitorino da Silva. Obrigado pelo ilustre. Que é formado em História pelo Departamento de História da UFES e participou de vários movimentos sociais. Possui mestrado em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Paraná. Isso aí? Temos também aqui um ilustre convidado, Leandro do Carmo Quintão, Esse sim que é ilustre. que é graduado em História pela UFES e também tem mestrado em História Social das Relações Políticas pela mesma instituição e é professor aqui do ensino básico, técnico e de graduação do IFES. Já que é para completar, doutorado, mestrado e doutorado pela mesma instituição. E eu vou apresentar o podcast. O podcast Quem Faz é um projeto de extensão do curso de Ciências Econômicas do IFES de Cariacica, e o seu objetivo é explorar e discutir questões econômicas e sociais relevantes para a cidade de Cariacica. Além de engajar o público local, o podcast também visa alcançar interessados de outras regiões, proporcionando uma visão abrangente sobre os temas abordados. Isso aí. Igor e Leandro, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês poderiam compartilhar um pouquinho da sua trajetória acadêmica? Por favor, o nosso convidado, eu estou aqui como entrevistador, mas você é o nosso convidado ilustre, Igor. Não, eu sou o Igor, né? E eu me formei na UFES, de História. Depois que eu fiz História, passei por um mestrado em Planejamento Urbano. Estudei bastante Planejamento Urbano, mas não defendi. Depois eu fui morar no Mato Grosso do Sul, onde eu dei aula, né? Mato Grosso do Sul, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. E lá fiquei um bom tempo. Depois fui para Paraná, né? Eu estive no Paraná. E também fiz um mestrado lá no Paraná, na área de História. E por coincidência, não especificamente sobre Cariacica, mas sobre um fenômeno que aconteceu na região de Vitória e que se territorializava em vários municípios. Que alguns chamam de ocupações urbanas, outros chamam de invasão, né, na época. E também, na minha trajetória acadêmica, está mais ligada a... Eu não sei como que eu me tornei historiador. Apenas me lembro que eu tinha um professor de história que dava aula pra gente, obrigava a gente a discutir textos, comparar textos, isso na quinta série. Fazia seminário com a gente, botava a gente para ler 2 ou 3 livros, e aí obrigava a gente a comparar. E foi talvez daí que surgiu esse gosto por história. E também é uma coisa também que ao estudar esses assuntos que eu estudo, né? A cidade, principalmente, e a moradia, ele nasce também da minha experiência em Cariacica também. Porque eu fui morador em Cariacica. Aí depois de Cariacica morei antes de Cariacica, morei em Cobi, de Baixo. Morei depois em Nova Vasco da Gama, morei muitos anos em Nova Vasco da Gama. Cariacica também, né? Cariacica. Estudei no Cerqueira Lima, ali em Jardim América, entendeu? E aí e também, isso quando jovem, morava em São Torquato, Cobi de Baixo. Então, essa região sempre me foi atenta. Eu sempre fui atento. E eu tinha, como meus parentes ascenderam socialmente, eu tinha parentes que tinham ascendido socialmente, eu vivia o movimento de pegar ônibus para ir na Praia da Costa ou na Itapuã. Então, eu sempre vivi experimentando, vamos falar assim, a diferença da cidade. Eu tive essa oportunidade, nem todo mundo tem, mas eu tive essa oportunidade, então, de ver que tinha 2 cidades e que havia uma outra forma de morar, etc. Talvez isso me levou ao tema que eu estudo, essa trajetória que eu tenho. E aí também, principalmente, que uma professora do departamento, né, ele conhece a professora,
nunca me convidou na época. Eu até ia trazer para vocês o primeiro projeto, Maria da Penha. Me deu um projeto na mão, igual talvez a Érica faça com vocês. Me deu um projeto na mão, que era sobre habitação. A primeira vez que eu li sobre habitação foi um projeto que a Penha escreveu para depois fazer iniciação científica. Foi daí que começou toda essa história, esse embaraço que eu tenho com Cariacica também, principalmente, e com a moradia, com a pesquisa, né? Com a história. É para você. Bom, eu estou no IFES há 14 anos, sou formado em História, fiz mestrado em 2006 a 2008, entre 2006 e 2008, passamos juntos no mestrado, mas o Igor preferiu ir para o Rio de Janeiro, fizemos juntos a graduação também, e depois, quando já estava no IFES, eu fiz meu doutorado na área de História Política. O meu tema nunca foi Cariacica, foi mais o cenário da política capixaba. Mas eu sempre me interessei por esse tema, eu cheguei a escrever alguns artigos sobre história urbana na Primeira República, que é o meu recorte maior, né? Mas o que sei são as conversas, os aprendizados que tive com o professor Igor nessa área, sobretudo de Cariacica, uma vez que ele é um entusiasta, ele tem como sonho aí escrever uma obra Que história de Cariacica. Na verdade, ele é Leandro que tem sonho de escrever Tinha- sobre Olha Vila aí, Velha. Então, assim, não alongar muito para não tirar Não tem manual, o né? espaço do nosso convidado, mas essa é a minha formação na História do Espírito Santo. Graduação, mestrado e doutorado. Tem Legal. muito a dizer, não, mas eu ouvi mesmo hoje. Só espectador, né? Ao investigar, agora vou passar para a próxima pergunta, né? Ao investigar a formação territorial de Cariacica, quais foram os principais desafios encontrados e como esses desafios foram superados, se é que foram superados? Olha, na realidade, a história da localidade de Cariacica, tal como nós representamos agora, tem que ser uma coisa, tem que ser pensada numa coisa simples. Vamos começar assim. Quando você lembra de Roma, você lembra de que de Roma? Coliseu, Isso, você lembra o Coliseu, você lembra mais o que de Roma? pão e circo. Então você lembra da Roma Imperial. E você lembra da Roma Imperial sobre os Césares. Então, e aí o que acontece? O que era Roma antes da Roma Imperial? Que você lembra? Faça também Nero não. Cláudio. Era uma vilinha pequeniníssima de pastores. Que buscava se Se defender você dos olhasse ataques, né? Roma na suposta cronologia, aquele sítio físico, vamos falar assim, sítio físico, territorial lá, de Roma no início, você nunca imaginaria que ela viraria um império romano. Então o que acontece? Em história, o presente determina fortemente a maneira que olhamos o passado. Principalmente em quem não é especialista em história. Então as pessoas mais comuns tendem a compreender o seu passado a partir do presente. E aí eles olham esse passado de maneira, por exemplo, como se Cariacica não tivesse nada, porque elas estão olhando o presente. Então o que acontece? A tragédia social que aconteceu em Cariacica nos anos 80 e 70 produziu uma representação sobre a história de Cariacica que é negativa e, muitas vezes as pessoas dizem, não tem história. Eu passei por isso, né? Vila Velha falava, né? Hoje eu agradeço por ter passado no IFES Cariacica, por estar aqui hoje. Não tenho vontade nem de me mudar de campo, mas eu brincava. Eu não passo em Cariacica, eu atravesso. Eu passava de Vila Velha para ir para Domingos Martins. Eu passava aqui olhando para frente, eu não gostava. Porque é uma representação que nós, de Vila Velha, de Vitória também, principalmente, né? A gente incutiu, construiu a partir de Cariacica. Que lugar feio, que lugar de passagem. Isso aí. Né? Não se encaixa no estético. Não tem nada de interessante. Não é verdade. Isso. E aí essa representação sobre Cariacica, ela também determina, por exemplo, o que acontece. Os investimentos de pesquisa, as instituições de pesquisa, por exemplo, Cariacica não tem investimentos em pesquisa, correto? Não tem uma instituição de pesquisa em Cariacica, não me lembro se tem. E agora o que acontece? Vitória tem a Facitec. Eu estudei sobre Vitória, estudei a política habitacional de Vitória com dinheiro de Vitória. Tá entendendo qual é a situação? Vitória, por exemplo, ela tem uma liderança na produção historiográfica e na produção das ideias. Não é só historiográfica não, da literatura, da produção da pesquisa. Então o que acontece? Quando essa produção vai acontecendo, Vitória está sempre liderando o imaginário nosso. Então a gente fala a história do Espírito Santo e na realidade não tem a história do Espírito Santo. Tem a história de um pedaço que se chama Espírito Santo, que é Vitória.
Vitória, às vezes, nós estamos falando de Vitória, nós estamos falando de Vitória em Cachoeiro. Em São Sim. Mateus. Cadê onde estão essas histórias? Então, isso é um problema que a sala de aula tem que resolver, a sala de aula precisa pensar, e aí só quem mora em Cariacica, quem vive em Cariacica, pode pensar, e ao mesmo tempo, para resolver esse conhecimento sobre o passado de Cariacica, você precisa de políticas de investimento. Daí você ao estudar Cariacica, você tem um problema, o primeiro desafio, qual é? Uma bibliografia. Como montar uma bibliografia? É muito difícil. Nós temos fragmentos. Você tem que vai em jornal, vai não sei aonde. Você tem poucas pessoas que escreveram sobre Cariacica. Então você tem um vazio. Entendeu? O que nós fazemos o que acontece? É uma linha do tempo em que a gente diz, primeiro chegaram os colonizadores. A gente nem discute os indígenas em Cariacica, a gente já entra com os colonizadores em Cariacica. Como os Cariacica, Aí, os passos tivessem sido forjados. logicamente, a gente busca ver onde estão os jesuítas. Aí tem lá os jesuítas estavam ali nas Roças Velhas, Maricará, naquela região. Eu não vi nenhuma, porque a parte arqueológica de Cariacica também está vazia. Não é que não tenha restos arqueológicos, é que não tem a pesquisa. Entendeu? Na verdade, é uma sombra, é um espaço imenso de pesquisa, que exige dinheiro. Ou ter gente rica, como nos Estados Unidos, né, que invista. Porque nossas elites também não estão preocupadas com isso. Então, elas não são como os americanos. Por mais que você tenha crítica aos americanos, os americanos têm na sua sociedade uma coisa que eu tenho que deixar metade da minha fortuna por uma universidade. Aqui a gente acha que é exótico, que o professor está querendo aparecer quando faz isso. Entendeu? Como eu vi, né? Aquele professor da USP que deixou um edifício, não sei de quantos milhões lá para a USP. Sim. Eu vi, a gente está querendo aparecer. Aí não é assim. um detalhe mais importante também, quando vai ser ensinada a história de Cariacica, tem um problema, qual é? Quando falam freguesia de Cariacica, falam Cariacica nasceu em 1990, ou seja, aí as pessoas esquecem que Cariacica pertencia a algum outro lugar. A experiência era outra, ou seja, Cariacica pertencia àquilo que vão chamar a Vila de Vitória. Sim. Algumas freguesias, né, Igor, mantiveram-se pertencentes ao município, né? A freguesia de Jacarepaguá continua pertencendo ao município do Rio de Janeiro. Já com Cariacica, não. Cariacica se emancipou de Vitória. Porque existe uma história, então, antes da emancipação, que é importante ser contada, pesquisada. E que tem aqui essa professora Margarete, que já começou a fazer porque tinha muita terra em Cariacica, então, portanto, se tinha muita gente tendo terra, houve mesmo uma movimentação, tanto política, tanto já antes, não me lembro só quando foi feita a freguesia, mas já antes, quando se separou de Queimados, separou a freguesia de Queimados e virou a freguesia de Cariacica, já no início do século lá, e depois, no final de 1990, ou seja, tem gente se movimentando no território de Cariacica, que nós não sabemos quem é. Vou falar para vocês, não sabemos mesmo. Nome, data, endereço. E se você entrar agora no Google e baixar lá, perguntar a história de Cariacica, não tem. Porque teve uma centralização. Isso é uma pesquisa. Né? Ou senão, no caso, a UFES e as universidades que têm, elas centralizaram em Vitória mesmo pela facilidade da documentação. Não é porque as pessoas são preguiçosas. É a facilidade da documentação que faz os historiadores tratar o objeto. E também porque as elites políticas que encabeçavam o jogo político no Espírito Santo estavam em Vitória. Então havia um projeto, uma centralização política em Vitória. Então acho que as coisas se completam, né, nesse ponto aí. Então, parei só para falar da dificuldade de pesquisar. Então essa é uma grande dificuldade que a gente encontra. Por isso que eu fico alegre quando eu encontro. Aí como que a gente pesquisa às vezes? Vocês vão até rir. Eu pesquiso em fragmentos, que é juntar coisas. Um livro de poemas. Quebra-cabeça, né? Um livro de poemas que apareceu. Alguns trabalhos acadêmicos também, tem um trabalho sobre duas bocas. Sim, mas aí ele vira um fragmento para nós historiadores, entendeu? Porque se de lá você tira uma informação para complementar a outra. Um mosaico, né? Um mosaico que você vai montando. Até agora, por exemplo, com o curso de economia aqui, já pode surgir cada ano, se a cada ano surgir 2 livros, 2 monografiazinhas só sobre Cariacica, já tá bom. Já é um aumento assustador de informação. Entendo. Então falta pesquisa, falta investimento mesmo. Essa é a maior dificuldade que você considera. Então, você poderia falar mais algum evento especial que você considera interessante na formação de Cariacica? Sim,
Na realidade, gente, mas aí seria arbitrário escolher. Você pode falar um porque conjunto de eventos. Isso é um evento, pode ser vários. Eu acho que assim, mas isso não é um evento para a sociedade, mas ela experimentou isso, que é a criação da própria cidade de Cariacica, a Cariacica moderna. A emancipação, então. Não é a emancipação lá em 1890, é a Cariacica dos anos 70. Essa Cariacica que está aqui é uma Cariacica moderna. Quando houve aquele boom de crescimento. Sim, é a Cariacica da ditadura militar. A Cariacica que tinha o MDB na ponta, crescendo vertiginosamente, mas era o MDB que era virtuoso aqui. Não era Arena, uma coisa engraçada. Talvez esteja aí, não sei porque eu não estudei, não tem pesquisa empírica, que é para saber, por exemplo, por que tirou a capital. Esse deslocamento, para mim, é o maior evento em Cariacica, mas é a Cariacica moderna nascendo. Quando tirou a sede, né? De dentro público municipal, né? Da história, vamos supor, da história de Cariacica, vamos supor, do chão histórico, e foi para a nova Cariacica. Que é a nova Cariacica. Que é a moderna Cariacica. Mas por que eu estou falando moderna? Você fala, não pode ser moderna. É moderna, que é a destruição. O capitalismo é isso. Entendeu? Uhum. O capitalismo é isso também, entendeu? Porque senão você vai pensar que é só Praia da Costa que é modernidade. Praia da Costa... Mas essa modernidade é por etapas. Você tem uma transformação do espaço urbano também, ainda que de forma pequena, porque no início do século é uma coisa... Mas eu digo um evento, ele perguntou um evento, assim. Eu quero dizer o seguinte, outros também, como a chegada da estrada de ferro em Cariacica. Porque Cariacica, vamos para a sua brasa de novo. O que acontece? Na história da industrialização do Brasil, Cariacica está na ponta. Porque Cariacica é o maior espaço industrializado até os anos 60. Por que é o maior espaço industrializado? Porque aqui está a COFAV. Entendeu? Aí você tem a logística ferroviária, rodoviária sendo construída, né? Sendo construída. Você tem a nossa Leopoldina e a outra. Minas. A Vitória Minas. E você tem ali incrustada a COFAV. A COFAV vai entrar dentro do plano de industrialização de Jânio Quadros? Não, Juscelino Kubitschek. Entendeu? Ela vai ter uma inovação. Entendeu? Até o Hélio Jaguaribe, que é um intelectual importante no Brasil, foi diretor da COFAV. Veio morar aqui. Era um negócio grande. As peças vinham da Argentina. Não, desculpa, da Alemanha. Você vê que ela tem conexão com as duas ferrovias. Sim, que cortam Cariacica. Tem conexão com as ferrovias. E com a rodovia. E Cariacica tem conexão com a industrialização brasileira. Entendeu? É uma coisa vinculada nas duas. No minério e no siderurgia. Com o outro, né? Cariacica é, de certa forma, Neigo, uma porta de entrada e de saída de Vitória, do porto de Vitória. Sim. Você não tem porto, mas o que vai e que sai do porto passa por Cariacica. Mas porque alguns autores falavam até que Cariacica era o arrabalde de Vitória, entendeu? É a antessala de Vitória e a saída. Mas se você for pensar numa história barrista de Cariacica, ela tem que comemorar a COFAV. Se você fosse fazer uma história barrista de Cariacica. Mas a Cariacica tem uma história industrial. O que aconteceu? Como os investimentos se concentraram na Serra, por decisão... Você tem que lembrar que nesse momento dos anos 70, que eu estou falando, da formação da nova Cariacica, as decisões locacionais sobre investimentos industriais não passam pelos prefeitos. Muito menos pelos governadores. Elas são negociadas em Brasília. Onde vai ser? O prefeito não vai ser ouvido para isso. Então, por exemplo, tanto o prefeito de Cariacica quanto o prefeito da Serra sofreram bastante. Você tinha prefeitos criticando governadores porque eles estavam recebendo gente para morar e não tem como fazer. O que acontecia? Cariacica crescia assustadoramente, mas não tinha a infraestrutura que não tem até hoje. Agora, aí, era uma faca de dois gumes, ou uma ambivalência, porque ao mesmo tempo que tem essa industrialização, permanece como uma cidade dormitório. Sim. E que se arrasa para os dias de hoje. Então, 7 horas da manhã, 7 horas da noite, a gente percebe nitidamente o fluxo de carro. É um processo semelhante com a Serra Vila Velha. Na verdade, você falou ambíguo, né? Mas não acho que ambivalente. É ambivalente, mas é uma articulação mesmo. Um território onde os pobres moravam mais próximos à Vitória. Ambivalente porque tem a indústria, mas ao mesmo tempo é uma cidade de dormitório. Porque o assentamento da CST vai ser nos anos 80.
Entendeu? A serra, que a serra vai começar a mudar. Mas é nos anos 80. Mas a serra é o quê? É a expansão da periferia pelo Estado. Lá eles colocam os conjuntos habitacionais para aqueles trabalhadores que conseguem pagar casa. Lá, então, há um planejamento. Olha, eu não sei se é planejamento, mas porque no Brasil planejamento é uma discussão séria. Isso Não interessante. sei se é planejamento, No mas na padrão, serra Brasil. você criou uma estrutura de logística, mas em prol da indústria. Os trabalhadores também estão lá na indústria. Não é uma organização sob o interesse da política social. Entendeu? Não é uma política social coordenada para interesse. Os trabalhadores vão morar bem, etc. Você colocou laranjeiras. É uma expansão de periferia. Sim, né? mesmo porque quem comprava as casas em Laranjeiras dava aula na UF, por exemplo. Você entendeu? Quem podia ter casa, comprar casa naquele tempo. Você tinha que ter um salário, porque qual é o problema nosso no Brasil? Que você entender Cariacica mais uma com a contradição de Cariacica. Ela vai abrigando uma população sem renda. Ela tem uma população grande sem renda. Que É chega no isso que a Maria interior, da né? Penha denunciou. Que chega no interior com a mão na frente e outra atrás. Sim. A professora Maria da Penha, lá da UFES, na sua pesquisa, ela denuncia justamente isso. É uma industrialização que empobrece a cidade. Cariacica era melhor antes da nova Cariacica. Se você pensar bem. Era melhor mesmo, você só subir na montanha lá e ver. Era uma cidade pacata, não tinha ninguém sem água, ninguém sem luz. Entendeu? Você tinha uma pobreza daquele tempo. A pobreza, claro que a pobreza no Brasil era marca a sociedade sempre, mas você não tinha o susto que foi Vitória. Depois eu passo para vocês aqui o livro do Fernando Tabagiba, em que ele fala, lá vem os pobres de Itaenga, Santa Rita. Tabagiba. E o interessante é que isso vai até de encontro, que você já está falando, com a nossa próxima pergunta, né? Que vai falar qual é a história de Cariacica e como se deu o processo de ocupação inicial. Então, você já... O inicial, eu vou para os movimentos sociais não baterem em mim, eu vou falar o inicial, eu não dou conta de saber, porque nós não sabemos o que é. Os indígenas são nômades em alguns povos. Mas você... Poderiam estar ocupando essa região toda. Mas é a ocupação portuguesa, Beleza, vamos dizer assim. E a ocupação portuguesa tem algum relato, alguma informação mais precisa? A ocupação portuguesa, Leandro, eu para falar Fundação da Vila de São João. Eu não me lembro, eu já procurei, cacei essa semana. Todinha. Um relato sobre a chegada lá. Talvez Mas já José haviam Teixeira de fazendas. Oliveira tenha alguma coisa. Isso, mas o que acontece? Eu posso dizer que a ocupação foi por fazendas. Sesmarias. Entendeu? Só que acontece, eu esqueci de perguntar, a Adriana está fazendo uma pesquisa agora sobre Sesmaria. Aí eu só achei, ela deve saber quantos sesmeiros tiveram aqui em Cariacica. Porque era um processo muito rigoroso para dar Sesmaria. Então você tem registro. Então a ocupação portuguesa começa por a produção produtiva da cana-de-açúcar. Provavelmente. Né? Mas aqui eu não estaria especulando para vocês, entendeu? Nós não temos essa parte inicial do Cariacica. Precisamos que a Érica coloque um aluno aí para fazer a economia colonial em Cariacica. Então, Já é uma ideia, já. Economia colonial em Cariacica. Vai sobrar para mim. Vasculhar a Torre do Tombo. Então, avançando mais um pouquinho, como que você acha que o processo de urbanização e industrialização nos anos 70 e 80 influenciou a ocupação do território de Cariacica? Ah, tá. Agora só uma coisa importante. A urbanização da Grande Vitória toda, né? Mas nesse nível, da pergunta anterior, tem que se lembrar que o café é mais visível para nós. O café chega na região aqui, em Cariacica. O café passou aqui. Entendeu? E com firmeza por esses números de proprietários, mesmo que em pequenas propriedades. Não estamos falando aqui fazendas gigantescas daquelas do sul fluminense, não tá vendo? Sim, são pequenas propriedades. Né? Não estamos falando de Viçosa, não. De Vassouras. Vassouras eu vi a imponência. Quando você chega em Vassouras, você diz que você realmente aqui teve uma elite do café. Uma aristocracia. Mesmo. Sim, que você tem lá, os caras, os barões, eles plantavam as figueiras. Eles estão lá ainda. 12 figueiras. Cada barão tem a sua figueira. Você vê aquela praça imensa, aquelas igrejas. Aí você descobre que Vitória era pobre mesmo. Vitória era uma vila pobre, não estamos falando de uma vila pobre.
com condições precárias de O vida. que tirasse é o Arrabaldo, que era Cariacica, né? Sim. Cariacica. Aí veja, no processo de industrialização, Cariacica você pode pensar as etapas assim, as ondas, chamadas, vamos falar, não dá para colocar ali, mas as ondas migratórias que vão marcando o Cariacica nos anos 50, nos anos 60. É claro que quando chega na virada dos 60 para 70, Cariacica sobe a população assustadoramente. Esse aumento populacional em Cariacica, vamos falar para você, se reverte no processo de loteamento. Esse processo de loteamento é a forma que algumas pessoas com pequeno capital podem participar do processo de industrialização. Como é que eu participo da industrialização? Você tem as multinacionais articuladas, a CST, a Vale, a Samarco, grande, como é que os de baixo se articulam em pequenos negócios? Como? Fracionar a terra. Que é as imobiliárias. As imobiliárias têm poder imenso em Cariacica e precisam ser estudadas. Já nesse período. Já nesse período dos anos 50 para frente. Já começa a fracionar a terra em Especulação Cariacica. financeira. Na verdade, o Hugo Viola começa já o Especulação processo. financeira não, especulação imobiliária. Mas aí você tem as fazendas que decaem, aí o pessoal começa, as fazendas que não conseguem empreendimento, você está tendo uma crise, aí eles vão lá e pegam para fazer loteamento. Você tem, então você tem, acho que já nos anos 70 com 80, são 70 loteamentos. Loteamentos geralmente todos irregulares. Porque a lei de regularização fundiária, de loteamento, só vai surgir nos anos 79. Então, a maioria dos loteamentos, né, eles têm uma parceria, uma coparceria, porque assim, a colonização proletária do espaço, é isso que nós chamamos em geografia, em história, que houve uma colonização proletária da periferia. Onde eu vejo isso, Igor? Lá na Baixada Fluminense. Cariacica é uma Nova Iguaçu. A nossa Baixada Fluminense, né, mal comparando, Sim, né? Mas é uma ocupação proletária. Ou seja, o proletário que tem a melhor condição de vida, ele compra um terreninho e vai pagando ao longo do tempo. Mas eu fico pensando aqui na incapacidade do poder público municipal de receber os impostos municipais relativos a essas ocupações. Então, aí o que faz dela, assim como Vila Velha, uma eterna cidade de problema. Sim, né? Só que o que acontece? Você tem esse problema, esse loteamento, você vai ter aí junto a invasão. As invasões também são outro sujeito na produção da cidade. Na produção da cidade. E você tem, por exemplo, eu esqueci a palavra aqui para falar para vocês. As localizações dos empreendimentos de serviços industriais. Esses vão definindo a cidade a partir das duas BRs. Por que invasão e não ocupação? Leandro, você quer brincar comigo, né? Não, eu quero que você dê a sua opinião. Já que você me trouxe aqui. Porque eu, como Porque você é polêmico. É. Você está num podcast. Veja Por bem. favor, diga a sua opinião. Leandro, veja bem. Eu, Igor Vitorino da Silva, eu concordo com as invasões. Defendo, até participei de um movimento, participei de uma ocupação em Vitória. O pessoal foi desterrado, a gente ajudou eles a ficarem no sambão, uma confusão. Os tempos do Igor Radical. Do Igor Radical. Só que tem um problema, qual é, Leandro? O fato de eu gostar do movimento não vai mudar em nada o nome que eu dou aqui, o título. Se eu optar por defender o movimento de moradia, eu tenho que colocar na minha tese, que eu tenho que lá, mas sendo que os sujeitos que eu estudo falam invasão. Eu estou sobrepondo os sujeitos. E também veja bem, nós estamos falando da ditadura militar. Essa cidade tortuosa, eu não posso falar as outras palavras, senão vamos brigar aqui no podcast. Essa cidade tortuosa que vai nascendo, que a gente chama de crescimento irregular, essa cidade, ela nasce sobre o seguinte, o questionamento da propriedade privada. É até honroso dizer como que esses homens tiveram coragem de romper a propriedade privada num momento de ditadura. Sabe como aconteceu em Rosa da Penha? Em Rosa da Penha, eles ocuparam Rosa da Penha, a vizinhança queria que eles ocupassem, porque o mato estava houve uma parceria, comunidade e ocupantes, o mato estava trazendo problema, ali em Rosa da Penha. Aí o que aconteceu? O dono, não sei se é o dono ou não, porque eu não tive acesso ao processo, porque outra coisa que some no Espírito Santo,
Os processos. Os processos, Sobretudo se eles e tratam de um problema. os BOs, gente, são importantíssimos para fazer história. Mas desse período, desapareceram. Aí o que aconteceu? A população de Rosa da Penha foram lá e começaram a pressionar. Ligaram pro delegado, o delegado, acho que não me engano, era César Cola, se não me engano, era o nome desse delegado, né? Ó, César Cola. Preciso nem dizer. Aí, aí esse delegado falou que na terra dele não teria invasão, aquela confusão danada, até que o bispo, né, o bispo auxiliar, que na época era ainda auxiliar, Dom João da Mota? não, o Dom Silvestre, fez uma auxiliar. missa em Rosa da Penha. E dessa missa ele saiu com o povo em marcha a pé, passando ali pro Santo Antônio, entendeu? Passando ali agora já tinha a segunda ponte mesmo, passando pela ponte. E aí o que aconteceu? Foram para, ele deixou eles ficarem na catedral durante 5 dias. Dentro da catedral? Dentro da Catedral de Vitória. E os camados conservadores? Pressionaram o bispo de todo jeito. Neste momento, É um que filme, é? hein? Mas eu vou te falar. O que é essa catedral? A catedral está no miolo do poder de Vitória dos anos 80. Então o que aconteceu? Não é o centro de hoje, é um centro que tem Você poder tem- público ali, o poder judiciário está todo ali, Tinha o poder legislativo está todo ali. E aquela confusão, e a pressão, o bispo pressionado, porque o pessoal queria ir para a igreja, o pessoal usando banheiro, e o pessoal dormindo. Tem as fotos nos jornais na época. E aí, então, o que aconteceu? Seu Eurico Rezende imediatamente criou uma solução. Vamos escolher um lugar para colocá-los. Tá vendo? Ó? Vamos escolher um lugar para colocá-los. E vai para cá e vai para lá. Criou um projeto de lei. Tinha um Profades, que era um projeto de lei. Convocou o povo da Coab. Aí começou uma tensão entre o povo da Coab, que defendia tecnicamente a decisão, e o governo decidindo politicamente. Você tá entendendo? Sim. E o governador no meio. E aí, o que aconteceu? Leva todo mundo para ficar na FEBEM durante uns dias, que nós vamos colocar eles lá em Nova Rosa da Penha. Não, agora sabe onde? Na Fazenda Itaenga. Antiga Itaenga. Pegaram a fazenda e começaram a abrir. Você imagina o que tem na época? Foi uma senhora que abriu, Dona Elza, que abriu as ruas, começaram a abrir rua na mão, entendeu? Meu Entendeu? Deus. E aquela confusão. E aí você tinha Dona Maria da Conceição e seu militão, que era a comissão de moradores, na época, que fez a mediação. Mas esse evento é tão importante em Vitória que Eurico Rezende andava a pé dentro dentro de Itaenga. Entendeu? O governador de charuto andando entre os pobres. Você tá entendendo? Ou seja, não é um evento qualquer, não é um evento à parte. Então, Se ele tivesse ido para as eleições já na redemocratização, ele teria um capital político. não sei, porque ele e Elcio brigavam muito, né? Ah. Então, o que acontece? Aí, no início, o que aconteceu? Deu a primeira, chama-se Nova Rosa da Penha 1, ali perto da igreja. Nesses lugares de andei a pé mesmo, lá perto da igreja. Aí o que aconteceu? Claro, se você está dando terra para aconteceu que a polícia dizia, se você der a terra, vai chegar mais gente. Pegou mesmo. Tinha filas de pessoas querendo terra. E aí começou uma briga dizendo que a comissão estava vendendo, seu militão estava vendendo Lugar na fila. Ficha. E aí daqui a pouco grupos, né, de uma senadora importante também vieram lá, ex-senadora, vieram de Taquara. Então quase uma marcha para aquela região. E com problemas de toda a ordem. Pobreza, violência, falta de trabalho e deslocamento, que era o primeiro problema que foi de Itaenga, grande problema de Itaenga inicial foi ir para lá. Como que eu vou para lá? E, Igor, interessante que os assuntos vão se Falei, casando aqui, né? Vai se juntando. Essa história é lindíssima, deve ter um livro. Alguém Dá pra deveria fazer fazer um O Hamilton de Almeida fazendo um documentário sobre isso. Creio que ele já Ele fez. praticamente respondeu a minha pergunta que eu vou fazer, né? Vamos lá, Guilherme. Mas como a ocupação desordenada e as invasões, que você já falou, contribuíram para a formação das áreas periféricas do município? Olha, eles formaram o município, né? A contribuição é que criaram a Cariacica moderna mesmo. Deu a cara de Cariacica. Deu a cara de Cariacica. O que acontece? Em São Pedro, a partir da mediação de um grupo, o que aconteceu em São Pedro? Teve uma mediação. A Graça Andreata, que participou do processo de ocupação de São Pedro, como que ela chegou em São Pedro? Isso que eu quero falar. Ó. O povo chegou em Itaenga na mão do Estado. Por isso que no jornal Agora Espírito Santo dizia, isso é uma favela do Estado. Olhar naturalmente preconceituoso. Aí lá, mas criticando, mas dizendo, isso é a favela do Estado. Aí quando você chega lá em São Pedro, como é que eles chegaram, como é que as pessoas estavam indo para São Pedro? Houve um desterro mesmo
houve um desterro ali na região da rodoviária, onde tinha um bairro chamado Bairro Miramar. Você diz rodoviária, atual A rodoviária. atual rodoviária, tiraram as pessoas que moravam naquele mangue ali e deixaram sem lugar. Elas começaram a caminhar em direção a Serafim Dereze. Aí, diz a graça, sabe como ela conseguiu a casa? Ela chegou a morar em algum lugar. Aí ela conversou com alguém, que era da prefeitura, que pegou ela pelo braço e levou ao mangue. Ela amou o mangue e ficou. Parece uma narrativa boba, mas é isso que está... O processo de ocupação, seja ele irregular ou regular, é mediado por alguém que está no Estado ou fora do Estado. Mas sem Estado não há a confirmação da invasão. Porque tinha invasão, por exemplo, que dependia da imprensa. Porque se a imprensa estivesse lá, ninguém batia em ninguém, entendeu? Ou por ação ou por omissão, tem a você presença do Estado. tem a presença do Estado. Ou seja, essa configuração, essa conformação urbana não tem sentido, ela não é produzida sozinha. E não só, os pobres estão lá sozinhos, produzindo. Não. Tem mais coisas. Aí você tem a cadeia do apoio da igreja. Esses anos 80, eu digo que os anos de atravessamento social. Ou seja, todo mundo consegue uma aliança. Por isso que aquele movimento, às vezes o movimento é respeitado, não pela bandeira, mas pelo atravessamento social que ele tem. A quem ele atingiu? Sim, ele tem um bispo que apoia, ele tem um juiz que dá a causa ganha, como o pai de Homero Mafra. Entendeu? O judiciário brasileiro, o capixaba, também se posicionou diante das invasões. Principalmente o Homero Mafra e o professor Erkenhoff. Entendeu? Batista Erkenhoff. Ele foi, inclusive, porque ele defendeu uma invasão, ou uma ocupação, ele foi destituído do fórum em Vila Velha. Entendeu? Então, assim, é uma tensão política, mas é um chão... Toda vez que você pensar formação do território, você tem que pensar em poder. Território é poder, né? O que forma um território é um poder. Isso é meu. Ou que estabelece fronteiras, etc. Mas esse poder, ele é sempre negociado e conflituoso. É um desequilíbrio. Tem Um cabo de guerra, né? Então você acha que talvez essas invasões, essa formação e urbanização de Cariacica tem um pouco a ver com as altas taxas de violência? Não, aí é outra discussão. Aí mereceria, que eu trabalhei com isso, eu trabalhei inclusive em Nova Rosa da Penha, num programa de prevenção à violência, e aí você tem que lembrar o seguinte, que você tem, nesse momento em Vitória, principalmente em Vitória, nos anos 80, você construiu um imaginário sobre o espaço invasão, a pessoas dos pobres aos ricos, se estabelece a invasão como um problema no local. Dos pobres aos ricos, não estou falando os ricos. O invasor também, quando chega alguém, diz que ele é invasor. Ele se torna estabelecido. A propriedade privada, ela não é questionada no sentido de extingui-la. Entendeu? Mas sim de quem tem O a movimento é posse. conservador no final. Há um movimento na cidade, mas não é contra a ordem da cidade. É para manter uma ordem, a propriedade. Eu quero uma propriedade para mim. Dá 10 segundos ele está vendendo, inclusive. Sim. Entendeu? Agora o que acontece? Em Vitória, na região de Vitória, você estabeleceu um imaginário sobre a invasão. Ela é negativa, ela traz problema, ela traz violência. E esse imaginário define acordos políticos. Em cidades com maior presença da classe média, esse imaginário é mais forte. O político que estiver muito próximo dele perde as eleições, ou é criticado, não é mal visto, entendeu? Até mesmo o caso lá atrás, né? Qual o nome do Chiquinho? Qual o nome daquele... Governador? Governador. Francisco Lacerda de Aguiar. Francisco Lacerda de Aguiar é um governador que tem muito envolvimento com o processo de ocupação dos morros de Vitória. Entendeu? Ele botou muita bica, que a bica na época... Gente, a nossa vida era muito triste, tá? Anteriormente. Você tinha pra você ter uma biquinha pra tomar banho. É uma coisa... Desceu o morro pra pegar balde de água, né? Depois Sim. subia com aqueles baldes, aí tombava, derrubava a água, voltava. Sim, é um troço triste. Aí o que acontece? Chiquinho foi muito estigmatizado no Espírito Santo como populista, como não sei o quê. Política pão com linguiça. Pão com linguiça, porque ele tinha essa proximidade. Outro que teve esse mesmo problema foi o Vasquinho, ex-prefeito de Cariacica. Que vocês vão aprender com o Épica, vai falar mais da parte político partidária, né, de Cariacica. Mas Vasquinho, em Vila Velha, foi estigmatizado porque ele realmente... Vasquinho, que eu posso falar
com toda certeza. Vasquinho mediava, Vasquinho fazia o seguinte, como ele era do jurídico, ele entendia a questão jurídica, era procurador, ele fazia o seguinte, falar pra você assim, às vezes nós vamos invadindo aqui, seu Vasquinho. Ele fala assim, invade lá que eu resolvo o resto. Ou seja, ele dava que aí ele dava uma canetada. E aí esse tipo de procedimento de ambiguidade de autoridade, porque ele não poderia falar isso enquanto autoridade, era o que trouxe para ele também um problema de estimação, de estigma político. Entendeu? Então o que acontece? Eu não sei. Agora, quanto à violência, ela tem várias causas e são períodos diferentes da história. Você teria que ter um recorte. O Espírito Santo é marcado realmente pela violência. Não só Cariacica. Não só Cariacica, o Espírito Santo inteiro. E principalmente por duas violências que Cariacica também teve. A violência política no Espírito Santo é forte. Cariacica Viana, né? Cariacica Viana, mas o Espírito Santo, a violência política é uma característica da história do Espírito Santo. Principalmente mais contemporânea. É muito matador, é prefeito que morre, é vereador que morre, é governador que é ameaçado por um grampo. Aqui nós tivemos um governador que foi ameaçado por um grampo. Isso existiu. Sim. Entendeu? E ele era um governador que estaria supostamente ao lado dessa imprensa. Sim. Entendeu? Então o que acontece? Você tem esse tipo de violência, e no caso da violência urbana, da nossa violência urbana, aí nós teríamos que ter um outro podcast. Porque nós teríamos que levantar as causas, as características. E tem uma professora que eu recomendo que vocês chamem, que é a professora Matos, Rosana Matos. Ela fez um trabalho muito bonito de cartografização da violência Na Grande Vitória? Na Grande Vitória. Ou só Vitória? Não, na Grande Vitória. Ah, E aí ela mostra, não foi em Vitória mesmo, só em Vitória, mas dá pra você perceber, dá pra você jogar pra Cariacica. Porque aqui tem setores censitários. Aí você consegue ver, por exemplo, onde o crime é pela vida. Porque nós temos que ver que tipo de crime nós estamos falando. É crime pela vida? É mais, pode ser mais... crime familiar? É crime familiar? É assalto. Assalto pode ter mais lá em Coqueiral do que aqui. Você vai ter que fazer as medidas dessa representação. Agora, é claro que acontece, na medida em que os equipamentos urbanos, o urbano de Cariacica e o desses bairros que você está falando, são urbanos precários. E sendo urbanos precários, podem ajudar e possibilitar o que nós chamamos de dinâmica criminal. Tem uma dinâmica no crime, que tem vários fatores. Mas, por exemplo, você pode dizer falta de escola, não tem um parque legal, uma polícia proximal. O que é uma polícia proximal? Uma polícia comunitária, articulada à comunidade. Então, a gente não consegue fazer isso, porque você faz isso, igual eu trabalhava em Nova Rosa da Penha. De manhã eu falava para o aluno, estamos aqui para te recuperar, porque lá tinham cursos para trazer o aluno para dentro, o aluno que principalmente estivesse envolvido na criminalidade. Entendeu? Você está lá fazendo curso com o aluno hip hop de manhã, à tarde, alguma coisa, aí você sabe o que acontece? De noite ele está na praça, passa alguém, ou uma polícia mesmo, e dá na cara dele, e aí meu trabalho foi todo jogado no lixo. Tentava tirar da rua, né? Sim. Eu tive um aluno que voltou lá em Cariacica, no centro comunitário que eu trabalhava, e disse, eu vou morrer, por isso eu estou saindo. No outro dia ele foi assassinado. Nossa, que coisa triste. Em Cariacica, em Itaenga, não dá pra... depois eu posso mandar para vocês, quando na época que tinha Orkut, eu tinha muitos contatos em Nova Rosa da Penha, e eles relatavam tudo descrito. Então, nos anos 80, as gangues operaram assustadoramente. Principalmente nesses bairros periféricos. Eu não vou dizer nome aqui, mas depois você pode procurar no jornal. E lá, um prefeito chamado Cabo Camata, tinha muita articulação com um vereador que tinha dentro de Nova Rosa da Penha, e isso trouxe muitos problemas lá. Agora esse bang é no Brasil todo, né? Não dá pra você caracterizar só Cariacica. Sim, com certeza. Igor, mudando um pouquinho, tirando um pouco a violência ali de lado. Não, porque a violência não é um tema que eu confesso a vocês, não é um tema que eu... Imagina se fosse. Nossa Senhora. Dá um doutorado. De que forma a fundação da Vale e da antiga CST influenciaram o desenvolvimento e a formação dos bairros de Cariacica?
A gente tem um bairro Operário, tem o Morro da Companhia. Sim. E aí você vê as SEBs, né? É porque é isso que nós estávamos falando anteriormente. Fantástico. Você tem na realidade, nos anos 40, quando vai sendo construída a COFAV, você tem ali a formação, a COFAV junto com o projeto do Hugo Viola, já em América. Entendeu? Porque na realidade é uma região integrada. Cobi de baixo, Cobi de cima, Santo Torquato, Paú e Jardim América, eles têm alguma coisa em comum ali, que está ligada à Vale. Entendeu? De Paú a Jardim América, circulam famílias, trabalhadores, boêmios, poetas, cantores. Que é a mudança de município é apenas uma questão Isso formal, tudo, né? porque você tem que lembrar o seguinte, até a construção da segunda ponte, 79, tudo passa embaixo. E não tinha terceira ponte. Era Tanto é que só Santo cinco Torquato pontes era um mesmo. entreposto que tinha carro, vendia. Eu me lembro de Santo Torquato com 2 bancos. Santo Torquato tinha 2 bancos, Santo Torquato tinha Contalto, Santo Torquato tinha. Eu via carro em Santo Torquato, carros do ano. Tinha uma concessionária em Santo Torquato. Porque ali, durante um bom tempo, era um lugar de passagem com o mundo. Facilitar a vida do pessoal de Cariacica, não ter que ir em Vitória comprar carro, comprar Isso. mesmo. Nos anos 90 que Santo Torquato mudou. Mas você tinha um hotel só para os aprendentes da Vale que vinham de Valadares. Então esse trem do Leandro, ele é importantíssimo para Cariacica. É nele que tá vindo as pessoas. Ou nos ônibus do sul da Bahia. Indo, voltando produtos, né? Né? Você tinha muito, vinha também na Vitória Minas, a Leopoldina, também foi muito importante. Muita gente desceu ali em Paú, em Argolas, para ir, vindo do Rio, morar Ou aqui. descer em Cariacica, porque não tinha estação em Cariacica, mas você tinha aquelas paradas, Sim. e as pessoas desciam e subiam ali, não era necessariamente... Nós, no estação, mas Espírito não tem Santo, esses tem uma números. professora chamada que você pode chamar aqui, que vocês pode ajudar vocês, porque da economia é importante, demografia. A professora da geografia, me esqueci o nome dela agora, Aurélia. Ela é muito eficiente. Orientando do colega de vocês. né, É a Aurélia. Eu ia tentar chamar ela. A Aurélia é importante, porque ela para vocês economistas, vocês têm a questão dos números e as interpretações, o impacto disso na economia. E a Aurélia é perfeita para ensinar isso. Como a dinâmica demográfica vai atuando nos elementos econômicos, né? Agora o que acontece? Você tem a Vale, a Vale tem uma coisa importante, né, cara? Eu posso estar chutando, mas eu tenho certeza, que eu sei pela minha família. A Vale é o elemento de classe média de Cariacica. De Cariacica. Jardim América, a parte alta, é a classe média. Construiu uma igreja, que é referência, inclusive. Uma torre que Uma se vê torre. na Cariacica toda, né? Sim. Demoliram a igreja, a torre fora. Entendeu? Você tem aí a influência a Vale conformou mesmo a formação de bairro mesmo, aqui em Cariacica. Tanto agora, quanto a CST, nós deveríamos estudar mesmo, ver direitinho, porque a CST teve um... Parece que o impacto dela é maior na Serra. Sim, mas não é só isso. A CST consolida esse deslocamento de Cariacica. Entendeu? Os investimentos vão se deslocando, confirmando-se em Serra. E quando termina a CST, você tem como chama o martelada. Porque você tem o quê? Até 1860, o porto do Tubarão não está ainda produzindo. Sim, tudo ali em torno de... E esse porto, quando esse porto é inaugurado, se transfere de Cariacica toda a base logística e administrativa da Vale. Até os cabarés, né? Até os cabarés. Os cabarés é uma Edson, boa discussão. Seu Edson que eu diga. Não, para construir a Tubarão, você criou uma região de prostituição. Você destituiu uma região de prostituição em Vitória, na região de Caratuíra, e levou levaram na marra mesmo para uma outra região que era Carapeba. Influenciou toda a... Sim, criou um bairro. O Estado criou um bairro de prostituição. Vou falar logo assim. Em plena ditadura militar. E... Isso visível para todo mundo. Sob o discurso que estava melhorando a prostituição de Vitória. Tirou de um e todo. Entendeu? Só deslocamento. O Mas importante é a Vitória, limpar a Vitória, né? E como você acha que a infraestrutura de transporte, a construção de rodovias, ferrovias, impactou a configuração territorial do município? Porque antes dessas ferrovias, não tinha tanta... Antes das 5 pontes, Cariacica não era tão visada. Então você acha que
construção das 5 pontes foi o que criou esse boom? Não, mas veja bem, Cariacica, mas assim... Vai contar a historinha do Porto, da maldição das 5 pontes? Tem. Contar, hein? Deixa eu cantar. Então, Tá num livro importante aí da Ferriaça. É mesmo? Sim, que ele falou isso, a Luiz Santos falava isso. Mas veja bem... O que ele falava? Não, Não sabe? eu não posso falar não, Leandro. Pode, que a 5 pontes fez o quê? Atrapalhou. O sonho lenda dele era diz, ter um né? porto em Cariacica. Mas a 5 pontes atrapalhou, botaram essa ponte aqui, E aí o navio não chega, o né? navio não chega. O sonho dele era porto, que é igual Vila Velha. O que tem em Vila Velha? Porto. Tem chocolate garoto também. Tem chocolate garoto, mas não diga assim. Tem a Mas, Glória. não, mas aí é muito Vai potente. defender a moradia dele. Oi? Né? tem Campo Grande. Mas assim, fazendo, como nós estamos conversando aqui, sempre tem que fazer cronologias de vai e volta, né? Então assim, até os anos 60, foi em 40 que fizeram a ponte do Camilo, se não me engano. Qual ponte? A pontinha que nós passamos para Santo Torquato, aquela ponte não tinha. Ah, tá. Foi no governo, eu só não lembro do qual governo que criou aquela ponte. Ah, aquela ponte em cima não tinha aquela ponte, ferrovia? pessoal. Aquela ponte não tinha. E Nós passamos pela segunda ponte, não foi? o Camelo, eu acho que era Camelo o nome daquela ponte. Tinha um negocinho assim, mas aquela ponte era o ônibus chegava ali, eu não lembro que eu não sou velho, assim, mas o ônibus chegava ali perto de Santo Torquato e as pessoas iam a pé até Jardim América. Meu Deus. Nós estamos falando da Jardim América ainda cheia de lama. Na verdade, gente, eu gosto do urbano dos anos 40, para não ficar falando aqui para atrapalhar vocês, mas nos anos 40 era a mesma coisa de hoje. Choveu, encheu. Era em Vila Velha, era em Cariacica e era em Vitória. Quem melhorou as chuvas em Vitória, assim, mais ou menos, foi o finado... já esqueci o nome daquele prefeito. Muito importante, era um prefeito importante. Ele que tentou acabar com a questão da água. Então você pensa o seguinte, primeiro eu acho que o Leandro tem razão. Se você não pensar em ferrovia, a ferrovia determina antes e depois. Nos inícios de Cariacica e no meio da nova Cariacica. Inclusive de invasões. A boa parte das invasões estão do lado da calçadas Leopoldina. ferroviárias que viraram calçadas, né? Eu nasci no Comi de baixo, passa o trem. minha família toda era dona de uma invasão. Meu avô tinha um lote. Um lote Na beira da linha. do mangue. Eles aterraram o mangue. Meu avô tinha uma família vitorino, tinha um pedaço de cobi. Mas aí meu avô, minha prima, minha irmã, a irmã da minha mãe vendeu lá sem consultar a família. Mas assim, ali Cobi tá aqui desde o início dos anos 30, Cobi já existe. Entendeu? Se você imaginar, toda essa rodovia ocupou ali, depois você pega a BR-262 e você pega a que nós estamos aqui, porque isso aqui o Instituto tá no centro da história de Cariacica. Aqui tem 2 centros Federal, aqui. né? Aqui foi a Zebulândia. e aqui foi Construções, né? as oficinas da Vale. Então, em duas histórias ao mesmo tempo. Aqui, na realidade, Leandro, o diretor da escola deveria colocar uma placa no chão em homenagem aos trabalhadores da Vale, daqueles que eram técnicos da Vale, que trabalharam aqui. Entendeu? Botar no chão. Aqui trabalharam homens e mulheres que durante os anos 40 e 50, nas oficinas da Vale. Eu só conheço aqui como parque de exposição. Mas aqui tinha um prédio. E aí tinha A oficina da Vale é aqui atrás. Existe. Então, entendeu? Mas a região tudo era deles. Entendeu? É simbólico, entendeu? Sim. A linha Vitória Minas passava ao lado do campus e Sim. subia pela 17, né? Então, se você tem essas... Porque, na verdade, outra coisa que não podemos esquecer também que foram invadidos, os rios. Então, eles vêm desde quando nós falamos, desde da ocupação colonial até a Cariacica moderna. Os rios são fundamentais, como o Rio Marinho. Em torno do Rio Marinho tem as grandes ocupações, vamos falar assim, do jeito que o Leandro quer que eu fale, das ocupações. Não, só quis polemizar. Das ocupações. Então Fica você tem à vontade, Rio nosso Formate convidado. é importante, central. Entendeu? O Rio Formate é central na ocupação de Cariacica. Entendeu? Porque os pobres vão ficar com as terras que não dá, ninguém quer. Ou é encosta, ou é mangue. Ou é morro. Ou é morro, ou é próximo do rio. Mas isso não é uma... Mas agora, veja, isso pertence, para terminar aqui a nossa conversa, a uma cidade construída dentro de um... Aí sim, vocês economistas têm responsabilidade nisso. Dentro de uma política econômica, né?
que excluía e concentrava a renda. Fazia o bolo crescer, É. mas depois não dividia. Com baixo salário, como as pessoas vão ter casas? Aí vinha pra Cariacica. Aí, quando o governo criou política habitacional, o Brasil criou uma política habitacional, que era a política social. Não estou negando que a ditadura militar não tenha criado uma política social. O problema é que quando ele criou uma política social, essa política social beneficiava um grupo muito pequeno. Não resolvia os de 1 a 3 salários mínimos. Porque a crise habitacional no Brasil, ela é o quê? De 1 a 3 salários mínimos. Mas você tem que tirar alguma coisa do circuito econômico para você ter uma casa. Você tem que tirar ou a terra, ou os juros. Você tem que tirar alguma coisa do mercado. O mercado não resolve. Aqui eu falo tranquilidade para vocês. Pode trazer quem quiser. Não existe solução habitacional só com o mercado. Se tivesse, todo mundo daria uma maravilha. Morar nos Estados Unidos seria uma maravilha. Entendeu? Tem que ter alguma coisa que o Estado tem que negociar. Tirar os juros, a terra, Ainda mais num país de tão violenta construção, desigualdade social como o nosso. a material de construção. Então você pensa o seguinte, você tinha um modelo econômico que concentrava e que industrializava o país, e realmente transformou o país mesmo, mas a um preço assustador. A gente não tem noção da experiência urbana que é o Brasil desses anos 70. Aí Cariacica nos dá um pedacinho do que era aquilo. Você está vivendo numa decisão que você não decidiu. Você está vivendo uma política econômica concentrada. Grupos decidem o que você vai... Porque tinha política econômica para o grande capital. Aliás, eu te interrompendo, essa foto aí é um pedacinho do que seria Cariacica dos anos 70, que ainda sobrou, né? Mas ainda tem uma muito rua disso. desse jeito aí. Era isso aí. Que você tinha que colocar uma sacola no pé, de manhã cedo, se chovesse, colocava uma sacolinha no pé e ia até o ônibus, e depois tirava pra você não sujar, pra você não conseguir entrar. A sorte de não rasgar, né? Entendeu? Então, as empregadas domésticas, os porteiros. Nós estamos falando, vocês têm o sem trabalho, mas tem uma coisa muito interessante. Também estão na ocupação os com trabalho. O trabalho paga tão mal que você não consegue alugar uma casa. Então você tem a classe trabalhadora no Brasil mais rica, consegue a Coab, consegue no Cops, entendeu? Mas tem um pedaço dela que, mesmo assalariada, não tem acesso à habitação. E aí vai morar em favela. Então por isso vocês não podem, vocês que são economistas, não podem desprezar a heterogeneidade econômica e socioeconômica, vamos falar assim, dos espaços periféricos. Não dá para trabalhar a periferia como algo igual. Não, mesmo naquele momento, porque chegava lá em Nova Rosa da Penha, podia ter um ou dois que tinha renda. Até carro. E é verdade mesmo, até carro para ajudar a fazer a invasão. Sim, levava os mais tudo que a direita hoje fala que é errado, mas o pessoal tem que se organizar, ué. Sim. Se organiza como pode. E eu falo para vocês também, que é muito importante. Os investimentos tinham espaço, ou seja, política, por exemplo, para criar uma Real Café, tinha dinheiro. Entendeu? Tinha dinheiro, sim, do Estado, inclusive. E lá os GERs, mas não tinha para as políticas urbanas. Você vê que aí estamos aí até hoje. Sim, nós não temos política urbana. Hoje, para terminar aqui, falo para vocês, a Érica vai dar aula para vocês sobre isso também, eu acho, né? Mas falo para vocês, é uma tragédia a Minha Casa Minha Vida, 1, 2, 3 ou 4 que vier. Por quê, gente? Porque não tem política urbana, não tem regulação do solo. Quando o prefeito de uma cidade, minimamente, com uma boa intenção, pode ser de qualquer partido, diz o seguinte, vou construir uma casinha na rua tal. Sabe o que acontece? Chega lá, todos os terrenos em volta já estão com o preço superfaturado. E ele não consegue escrever. Especulação, né? Sim. Aí... Sem política fundiária, você não consegue resolver a cidade. Que é outro mercado que você da economia A conhece. reforma urbana não veio quando era para vir, em 64. Para encerrar, que nós já falamos bem, né? Não, ó. Para encerrar a nossa conversa, quais são as principais lições que podemos tirar da formação territorial de Cariacica? E quais são as suas considerações finais sobre o assunto? Ótima pergunta, hein, Igor? Mata no peito e A define. gente pode aprender com essa mobilização. Ótima pergunta.
Olha, porque nós falamos só da Cariacica urbana. Nós estamos falando da Cariacica urbana, essa Cariacica, né? Mas também tem a Cariacica rural, que se articula aí. Eu acho que a gente aprende a estudar... Quando a gente vai estudar Cariacica, ou um micro, a gente aprende a complexidade da produção do espaço. Entendeu? Que não dá para você pensar, não dá para você pegar uma teoria e imediatamente sobrepô-la a um determinado espaço ou determinado território. Então, o que eu vejo é a complexidade de Cariacica. Mesmo, ou seja, talvez por ela não ser moda, como não é moda, todo mundo vai estudar Cariacica. Porque assim, o pessoal, quando estudava habitação, o pessoal falava isso para mim, vai estudar habitação. Entendeu? Não era revolução, porque só pode estudar revolução, né? Meu Deus. Não é assim, o pessoal de esquerda só pode estudar revolução, só pode... Então você vê o seguinte, a complexidade da cidade. E essa complexidade envolve diversas relações de força produzindo espaço. Então não estamos falando de uma heterogeneidade, né? Uma heterotopia, como diria... Porque na verdade o que você vê... Heteronomia. Não é heterotopia mesmo, como Foucault dizia. Mas o que dizia o cara que o cara é ótimo, né? O intelectual que mais me orienta na minha cabeça, o Lefebvre, que a cidade é isso. A cidade é a diferença. Não é... É um apanhado de temporalidades Sim. distintas, né? A cidade... Casa de uma época, ou de outra época, e aí vai... Porque o Milton Santos uma vez disse, o Milton Santos, eu vi numa palestra dele, dizia, construíram Brasília porque era impossível produzir um vazio no Rio. O que é um vazio no Rio? Derrubar tudo e começar Brasília. Ou seja, a cidade é impossível. Eu moro na parte mais histórica da cidade, que é Parque Moscoso, em Vitória. E ela é impossível você trazer o moderno de vez e transformar Parque Moscoso em Praia do Canto. Aquela temporalidade vai ficar ali. Sim. E a diferença marca a cidade, não tem jeito. Essa conflituosidade é a cidade. Entendeu? Você vai ter lá a prostituta numa esquina, você vai ter o trans numa outra, você vai ter o bandido te roubando. Isso é a cidade. Não tem como não ter isso, entendeu? Você pode morar no condomínio fechado, mas dá uma semana você descobre que você está na cidade de novo, que você tem que fazer uma reunião, porque os meninos estão roubando uns dos outros dentro do condomínio. Isso não aparece na televisão, porque nos jornais, Cidade... porque só no condomínio só pode estar muito gente. Podemos, então, resumir assim, igual essa pergunta que eu vou lhe fazer. Cidade é diversidade? Sim. É a diferença. E aí o Lefebvre vai mais longe. Social, cultural. Isso, mas o Lefebvre vai mais longe. Esse irregular que eles estão falando é a própria cidade. Ou seja, o que acontece? Se as pessoas estão produzindo uma cidade irregular, fora da arquitetura, é a obra. A cidade é a obra, ou seja, a cidade é a produção. Só que tem gente que quer regular a produção. Não pode produzir assim, não pode produzir assim. Mas a cidade vai ser isso. É irracional. Por isso que eu larguei o planejamento. O planejamento nos traz uma responsabilidade muito grande, acreditando que eu vou sentar com um monte de gente, organizar, e a partir de amanhã nós vamos ter uma cidade toda organizada. Boto aqui, boto ali. E isso é uma responsabilidade muito grande. E a lição que você tira de Cariacica para sua vida? Para minha vida, tudo é possível. Tudo é possível. Entendi tudo, cara. Eu era o menor, gente. Eu era o menor abandonado. Eles achavam que eu era o menor abandonado e que ia ser ladrão. Era isso que eu achava a classe média do meu bairro. Entendeu? Você não pode definir nada, na realidade. Eu agradeço a Érica e ao Instituto Federal, ao Leandro que me convidou junto com a Érica. Parabenizar vocês pela paciência de estar aqui comigo, conversando. E aí, se outro dia a gente puder pensar outras coisas... Nós que agradecemos, Igor. Desculpa a minha emoção, mas é porque eu adoro Cariacica mesmo. Eu adoro planejar, eu adoro cidade. E Cariacica é um eterno desafio, né? Sim. Mas prefeito. Muito complexo. Os agradecimentos finais, então, eu agradeço aqui a presença do Igor, do Leandro. Disponha. Agradeço também a presença e o trabalho do nosso grupo também, que ajudou a construir esse episódio. Depois eu falar Vocês isso estão de mesmo. parabéns, viu? Que foi a Bruna, o Samuel, a Juliana, a Carol, Luana e o Marcelo. Sim. Então, se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar, de curtir, se inscreve aí, não custa nada. E fique atento, né? Só queria agradecer as meninas e os meninos que me aguentaram lá no Zap, que eu lotei o Zap de coisas. Peço desculpas. Vamos curtir, gente. Tchau. Até a maior rede de lives de Cariacica, né? É verdade. Obrigado, gente. Tchau. Valeu.